amados, eu vou ler agora livro de Apocalipse, capítulo 3, carta à igreja de Sardes. Diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, amados, aqui ele está falando, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, quem está falando aqui é Jesus Cristo. Ele está dizendo que conhece as tuas obras. Então, olha, ele também fala assim, para ser vigilante e consolidar o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Então, amados, por mais que a gente esteja dentro de uma igreja congregando, não adianta só a gente estar dentro da igreja e não fazer a vontade do Pai, de Deus. A gente tem que sempre fazer a vontade de Deus para que a gente esteja agradando ao nosso Pai Celestial, a Jesus Cristo. Porque ele deu o próprio Filho dele para morrer na cruz por nós. E tudo que ele pede para a gente é para a gente fazer a vontade dele, do Pai. Então vamos obedecer a Deus. Por que deixar um Deus que é tão bom, triste com a gente? Ele é tão bom para a gente, ele faz tudo pela gente. Ele cuida da gente melhor do que a mãe e o pai da gente. Ele nos ama mais do que o próprio pai da gente, a mãe da gente. E a gente deixa um Deus tão triste a ponto de falar que ele fala que conhece as tuas obras e não tem achado as tuas obras íntegras. Se tem a luz e as trevas, por que a gente procurar as trevas em vez de procurar a luz? Porque você sabe que as trevas, só o lucro do pecado é a morte. E o lucro da obediência é a salvação. Amados, é uma questão de raciocínio, de pensar com a mente de Cristo, não com a mente desse mundo podre. Porque se você for acompanhar esse mundo podre, esse mundo cheio de coisa errada, pela razão desse mundo, pelo raciocínio desse mundo, você está perdido. Você vai perder sua salvação. Mas se você pensar com a mente de Cristo, como ele fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, nós vamos ser mais do que vencedores. Então, não custa nada você fazer a coisa certa. Você já parou para pensar nisso? Se você vê que uma coisa está errada, que desagrada a Deus, não faça. É tão simples fazer as coisas certas, fazer as coisas, ser uma pessoa íntegra. Aí você fala, mas o mundo está todo o contrário. Sim, mas o correto começa primeiro de uma pessoa. Você já pensou se todo mundo fizesse o certo, começando de um?
Porque se você fala, não, eu vou fazer errado, porque todo mundo está fazendo errado. Aí todo mundo com essa mentalidade, o mundo vai ficar todo errado. Mas se começar por uma pessoa, pensando, eu vou fazer o certo, o que agrada a Deus. Aí todo mundo, você já pensou? Cada pessoa pensando assim, partindo de você, fazer o certo, a coisa certa, que agrada a Deus, obedecendo a Deus, a vontade de Deus, todo mundo com esse mesmo pensamento, o mundo vai ser uma maravilha. E você vai alcançar a sua salvação. É questão, amados, de meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é luz para a gente, para o caminho da gente. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Eu sempre estou lendo a Bíblia todo dia e pregando a palavra de Deus na internet, no YouTube, para abrir a mente das pessoas para o pensamento de Deus, para a gente pensar como Deus. Porque a pessoa está tão no embalo desse mundo que parece que a pessoa está cega, assim, a pessoa não consegue enxergar o que é certo, o que é errado, já não consegue mais decifrar o que é certo, o que é errado, não consegue distinguir. Mas se tem uma hora você tem que parar. Ó. Já viu aquela frase que diz assim, pare e pense. Para um pouco, para. Pare e pense em Deus. Pare e pense, olha, vou parar de fazer as coisas erradas, vou parar de pecar contra Deus e vou começar a obedecer a Deus. É isso que Deus quer de nós, para a gente alcançar a salvação, obedecer a Deus, confessar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e seguir a Jesus, imitar a Jesus, ter a mente de Cristo para agradar o Pai, porque Jesus sempre falou, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então vamos imitar Jesus, fazer a vontade do Pai, para alcançar a nossa salvação. Amém, amados? Uma boa noite, fica com Deus.